Dia 3 do preparo da sala secreta do Dia dos Namorados e eu tô aqui muito feliz, estou preparando, como eu falei, né? Preparei essa sala secreta com muito carinho, baseada todo no meu método, no LMS3, né? De uma forma óbvia, mais simples e menos profunda, mas que já vai trazer resultados muito interessantes, muito pronunciados, se vocês colocarem o que vocês estão aprendendo aqui em prática, tá? Então, vamos lá, gente. Hoje a gente precisa falar, eu já venho abordado isso, mas hoje vai ser mais pontual. Vitimismo, tá? Por quê? Aquela história que a gente sempre escuta, né? Que a gente vem perpetuando. Possivelmente, se você tá aqui, você já passou por algumas histórias de amor frustradas, que foram histórias de não amor, não histórias de amor. A gente precisa entender o conceito de amor. O amor, ele não pode causar incômodo. Vou lutar pelo amor dele, né? Aquela coisa que a gente cresce ouvindo, eu vou lutar pelo amor dele. Aquela coisa de disputar, você descobre que seu marido tem uma amante, aí você vai... Deixa eu olhar mais pra trás que não tá bom. Você descobre que seu marido tem uma amante e aí você vai disputar o grande troféu, né, com a amante, pra ver quem ele vai escolher. Isso tudo você consegue entender que é uma objetificação, né? Você sabe que você tá saindo com um cara que tá saindo com outras mulheres e você fica querendo fazer cada vez mais para ele poder te escolher. Isso tudo tem a ver com objetificação e é esse lugar que você precisa sair para que você atraia pessoas que realmente serão saudáveis para você, não pessoas que vão perpetuar. Então você precisa entender, se você não entendeu até aqui, eu vou ser muito clara, que de repente eu não fui tão clara assim, o que você precisa entender é que aparecem homens interessantes, interessados em você, a partir do momento que você muda a forma de você se relacionar com si mesma. Eu até poderia falar que é a forma de você se relacionar com o mundo, que não deixa de ser um reflexo, mas você precisa se tratar de forma diferente. E aí eu vou fazer... Oi, filha. As folhas do meu caderno estão acabando. A gente compra outra. E aí, o que acontece? É vida de mãe, né, gente? Eu tô aqui gravando pra vocês, mas estava fazendo o dever de casa. Enfim, então, o que acontece nesse sentido? Você precisa colocar em mente que as suas atitudes precisam mudar. Se você até hoje não teve sucesso no relacionamento, e aí você tem que se perguntar. Por isso que eu falo que eu não curto essa coisa de afirmação, de você olhar no espelho e dizer eu sou linda, eu sou amada, eu sou gostosa, se você não identifica qual o padrão que está fazendo com que você não seja. Então, assim, o que eu tô fazendo que eu ainda não fiz para poder ser, para poder atrair, para poder ser notada por homens que de fato são interessantes e que vão estar interessados em minha essência. Então, não adianta você querer ser amada. Se você acha que você é uma mulher que... Se você não se acha bonita... Dentro das suas particularidades, isso não tem nada a ver com padrão, com ficar se enchendo de procedimento para encaixar numa forma, mas se você não reconhece a sua beleza, outra pessoa de fora, como é que você quer isso dela? Se você não conhece o seu corpo, como que você quer que outra pessoa te dê prazer? Se você não conhece os seus limites e você não se respeita, como que você quer que outra pessoa te respeite? Então são essas camadas que você precisa abrir mão nesses dias aqui de sala secreta, né? Eu não tô aqui para passar a mão de vocês, nem para ensinar a magiazinha de ficar atraente. Embora, é óbvio, né, gente? Existem coisas que deixam uma mulher magnética. Por exemplo, toda casa de mulher tem que ter mel. Aquele banho que você vai tomar de sexta-feira, que você coloca aquela água morninha, deixa o mel cair, agradece a sua Vênus aí, a deusa do amor, né? A gente tem essa energia muito venusiana, ao ponto que os homens têm uma energia de Marte, uma energia da força, uma energia de tudo. A gente tem essa malemolência feminina. Então, sim, tenha mel, come, coloca aquela, pode ser uma banana com mel, uma maçã com mel, parte, aproveita aquela, né? E aí você pode pensar, eu tô tão doce quanto esse mel. Sim, isso faz diferença, porque você tá trazendo um momento seu, que é do ser alimentado, se nutrir para nutrir a sua sensualidade também. Então isso é super válido, mas não pensem que aqui eu vou dar dicasinha de simpatia, de coisa. Eu quero que vocês entendam
O que faz uma mulher ser sedutora ao ponto... Porque seduzir, gente, não é difícil. Olha quantas cantadas tu toma. Você sai na rua, você vai tomar cantada. Principalmente se você tá nessa vibe Agora, a questão é atrair pessoas que estão interessadas em quem você é. Então, para você atrair pessoas interessadas em quem você é, você precisa ser interessante. Agora me diga, você, nesse momento, olha a sua vida, você está sendo uma pessoa interessante? Então, como que você quer despertar interesse do outro? Então, vamos lá. Eu não vou dizer aqui o que vocês têm que fazer. Eu quero que vocês pensem e encontrem a verdade de vocês. Mas você precisa sair do vitimismo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por mais que você tenha passado por histórias trágicas, por mais que os caras estejam dando ghosting, por mais que você tenha tido todo tipo de sofrimento num relacionamento... se você fica nesse lugar de quem do tipo, porque qual é o raciocínio? Veja se faz sentido pra você. É assim, ai, nossa, todos os meus namorados me traíram, tá cancelado, né? Todos os meus maridos eram violentos comigo emocionalmente, fisicamente, e agora eu estou esperando alguém que venha mudar essa história. Não vem ninguém mudar a sua história. Ou você fica sozinho ou você repete o mesmo padrão. O que você precisa é você mudar. Então a pergunta que você precisa fazer para sair do vitimismo emocional é: o que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo para ser notada por homens interessantes? E aí, o que é isso? Ser mais sorridente, pode ser que você está muito fechada, com o braço assim, linguagem corporal, soltar. Então, meninas, dancem, pelo menos uma música por dia, solta o corpo, isso solta a potência criativa de vocês. Eu falo muito disso na Liberte-se. Então, vamos lá. O que você precisa fazer? Sorrir mais. Eu tenho uma moça que ela já ameaçou entrar várias vezes na Liberte-se, mas eu vejo que não tá no ponto dela, que sempre que eu falo sobre, né, receber muitos convites para jantar, mesmo não usando aplicativo e mesmo não saindo de casa, porque que eu tô sempre sendo convidada para sair e tudo, e morando numa cidade muito pequena. Deixa eu pausar aqui que tá passando um carro de som. Tive que parar aqui porque parou um carro de som. Passou um carro de som e eu perdi. Mas enfim, então assim, aí ela sempre me pergunta, né? Mas da onde que vem? Da onde que você recebe convite? Eu falo, cara, é convite nos lugares que eu frequento. Que lindo, filha. Eu e a Emília que pintamos. Ah, entendi. Fala oi, galera do YouTube. As folhas do meu caderno estão acabando. A gente compra um caderno novo, mas eu preciso fazer esse vídeo para entregar meu trabalho, para poder honrar o compromisso que eu tenho com as pessoas. Mas enfim, então, gente, aí ela sempre fala assim, mas de onde que aparece? Há muito tempo, já tem mais de um ano que a gente conversa. Porque ela quer uma resposta do tipo, você vai achar em tal lugar, você vai achar em tal lugar. E não é assim. Quando você tá nessa frequência magnética, as pessoas aparecem. Ontem, por exemplo, eu fui levar minha filha no parque. Encontrei uma pessoa que eu conhecia há anos e que pegou meu telefone, super interessante, até, por sinal, né? Uma pessoa que de repente vai valer um encontro, vai acrescentar na minha vida. Eu não tô nem dizendo no sentido de namorar, mas eu tô dizendo no sentido de que tava ali, eu tava com a minha filha no parque. Uma cidade muito pequena, então porque existe esse potencial criativo, esse potencial magnético que eu consigo emanar, porque eu não estou com o foco nisso. O foco tá no meu bem-estar, e eu não tô falando da boca para fora, de empoderada, de não preciso de homem para nada, porque isso é destituir. Esse papel de empoderada, ele tá destituindo a mulher do feminino primitivo, do feminino gostoso, do feminino criativo. Então não é isso, tá? Mas então o que acontece? Você precisa se comportar de forma consciente de uma maneira diferente, porque não deu certo até hoje. Então sair desse lugar de vítima que todos os homens não prestam. Eu vivo falando, tenho horror dessa frase. A vida da mulher solteira, hétero é insalubre. Nenhum homem presta, os homens... Realmente, a gente sabe que os homens eles estão cada vez mais imaturos e que
a internet fez com que eles tivessem cada vez menos responsabilidade afetiva de achar que pode sumir, de estar investindo em um monte de mulher há muito tempo. Eu não estou passando pano para eles, nem dizendo que os queridos são perfeitos. O que eu estou dizendo é, se você continua nesse mood de vítima da ordem mundial dos homens babacas, você vai trazer para sua vida homens da ordem mundial dos babacas. Por quê? Aquilo que eu falei no outro vídeo. Se você age como uma mulher gado, uma mulher que está presa a estereótipos, uma mulher que quer conquistar, uma mulher que acha que vai usar o corpo como arma no jogo da conquista, uma mulher que está fazendo técnicazinha, uma mulher que está nessa Matrix, você vai ter homens que estão presos na Matrix. A gente está aqui querendo encontrar aqueles que estão fora de órbita, porque nós também somos mulheres, né? Uma coisa que eu tenho falado, nós mulheres comuns podemos ter uma vida excepcional, podemos ser amadas de forma excepcional, podemos ter uma carreira de forma excepcional, mas isso é uma escolha que a gente faz a partir das atitudes que a gente tem. Então, por que o método LMS3 funciona tanto? Porque eu consigo fazer com que vocês entendam o que vocês querem e vocês ajam de acordo. Então, o que você vai pensar para você, né, já tivemos os exercícios anteriores, mas o que você precisa pensar para você estar afinada. Peraí, só um minuto. Então, sair desse lugar de vítima do sistema e sair desse lugar de vítima do seu passado, tá? Então, o que você precisa entender são as atitudes que você vai mudar, os padrões que você repetiu até agora, e seja muito honesta com você na hora de pensar nisso. Quando você conhece alguém, como que você age? Como que você trata essa pessoa, né? O que você espera dela? A gente já começa errado criando uma puta de uma expectativa. Você precisa entender, você conheceu uma pessoa, então, por isso que é muito importante, esse lugar não tá vazio, esse é um lugar preenchido de você. Porque aí você sai dessa coisa de estar esperando alguém para você começar a viver. Entenda isso. Você tem que ter uma vida muito bem arquitetada para que você consiga ter essa paciência de que quando chegar alguém, vai chegar alguém para te agregar. Então, assim, sai desse lugar de vítima. Ai, o meu marido me traiu. Ai, todo homem que chega não fica. Né? Eu não falo, até porque eu passei por isso total, eu não falo dessa questão, que quando você é traída, você tem 50% da responsabilidade. Eu não coloco isso na conta da mulher, ou na conta do homem que é traído, tá? Eu acho que depende muito da pessoa, do caráter da pessoa, do padrão da pessoa, depende de várias coisas. Mas aí eu volto a falar, eu fui muito traída por todo tipo de história que você imaginar. Aí eu vou falar assim, era o caráter dele, era a índole dele, era um tóxico, abusivo. Eu até poderia falar só isso, e eu ia ter a minha razão. Só que se eu paro para pensar, e aí eu entendo que houve uma responsabilidade minha também, não minha como mulher dentro de casa, porque a gente tinha um sexo gostoso, a gente tinha uma convivência que eu fazia de tudo para ser, mas aí quando eu comecei a não corresponder às expectativas irreais de, tipo, viver a vida dele e não viver a minha, a coisa começou a desandar. Eu não tenho a cronologia de quando os chifres começaram a acontecer. Mas a questão que eu vou colocar pra vocês é a seguinte, aí eu vou dizer assim, não, nesse caso, eu fui totalmente vítima e ele foi totalmente o algoz da história. Tudo bem, eu poderia até dizer isso, mas vamos pensar uma coisa. Quando eu conheci, né, foram anos de convivência, não foi uma pessoa que eu conheci logo que fiquei junto, a gente trabalhou junto no tempo. Eu sabia que ele traía a ex-mulher. Ele dizia que era, falei isso no vídeo de ontem, ele dizia que é porque o sexo era burocrático, porque ela depois que teve filho não queria transar, e depois ele falou a mesma coisa de mim para as amantes, que eu recebi isso em mensagem anônima, foi até o vídeo que eu gravei agora pro Instagram. Mas a questão não é essa. Então a questão é que eu sabia que tinha esse padrão de comportamento, né? Então eu fui totalmente vítima, ou quando eu arrisquei, eu joguei, porque eu imaginei que eu fosse ter a pepeca de ouro diferente, reluzente, e que comigo fosse ser para sempre, é isso que a gente pensa, a história do Barba Azul, né? Então assim, eu vou falar também, então óbvio, existe aí, quando você é traída, existe o caráter da pessoa, a índole da pessoa, contingências,
Existem também, mas para pensar se em algum momento não foi uma escolha que você fez de estar naquele lugar, que hoje, até falando aqui com vocês, eu vejo. Aí eu vou ficar nesse padrão de vítima, eu fui traída, todo homem trai, todo homem não presta, eu só vou atrair homem tóxico, ou eu vou olhar e vou dizer assim, o que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo para que homens saudáveis se aproximem de mim? E aí a gente precisa, quando você entende que você não é vítima da situação, você entende uma outra coisa, que não é só o comportamento que você precisa mudar, porque não adianta só mudar a mente, eu vou atrair um homem saudável, você tem que mudar o comportamento, para você enviar sinais diferentes desses que vocês estão enviando. Mas uma outra coisa que você precisa pensar de uma forma muito clara, além das atitudes que você vai começar a fazer diferente depois dessa sala secreta, e se perguntar mesmo, não, mas peraí, com o último, eu agi assim, não deu certo. Então, se não deu certo, o que eu preciso, o que eu ainda não estou vendo para que eu me torne uma mulher interessante, de fato, para homens interessados. E não é para você caber na vida de ninguém. É para que cheguem pessoas que realmente vão acrescentar na sua vida, tá? E aí, você precisa olhar para as escolhas que você tem feito. Gente, até escolha de alimento interfere. Até escolha de alimento interfere no seu potencial, no seu magnetismo pessoal. Por quê? Se você está o tempo todo escolhendo alimentos que são gordurosos, que são açucarados, que são esse monte de coisa aí, né, que fazem mal, que engordam, e você está intoxicando o seu corpo, não é só seu corpo que você está intoxicando, não é só sua forma física que você está comprometendo. Você está comprometendo, além da sua saúde, isso são coisas óbvias, você está comprometendo a relação que você tem com si mesma, sabe? Porque aí você sabe que você está fazendo mal para você. Por isso que eu falo que depois que eu consegui ter essa mudança da minha mentalidade, eu tenho o corpo que para mim tá perfeito com 43 anos, faço atividade, não sou escrava de atividade física e como tudo que eu quero, porque eu consigo ter esse mood das escolhas saudáveis. Por exemplo, ontem eu comi um pastel de feira com a minha filha, hoje meu café da manhã foi fruta com aveia. Então, eu consigo transitar no melhor dos dois mundos sem ter essa sensação de que eu estou fazendo mal para mim mesma. Porque quando você tem essa sensação de que você está fazendo mal para si mesma e você acha que você não consegue sair disso, você procrastina, você evita tomar atitude, você evita fazer coisas que vão te trazer benefício, o que acontece você passa a não acreditar em si mesma. Aí você está no lugar da vítima. Por exemplo, às vezes acontece, mas na casa que eu moro, ninguém faz dieta. Mas na casa que eu moro, as pessoas comem muita porcaria. Faz sua comida separada. É mais difícil. Minha mãe mora no apartamento em cima da minha casa. Todo dia ali tem doce, bolo, torta, tudo gostoso, tudo que eu gosto de comer. Quando eu sinto vontade, eu vou. E aí você muda a relação no ponto de ter prazer. Mas por que eu tô falando de comida? Porque eu tô falando de você, eu tô falando de escolha. Então você só vai conseguir reprogramar a sua mente de uma forma que você atraia para a sua vida pessoas saudáveis, pessoas que não sejam tóxicas, quando você se desintoxica das suas atitudes. Tá fazendo sentido até agora? Então sair desse lugar de vítima e olha com clareza. A gente faz isso dentro da Liberte muito detalhado, né? Mas por que você escolheu essa situação? Mas o meu emprego não tá bom. Tá, mas o que você tá fazendo para mudar de emprego? Eu não tô falando pra você largar seu emprego, eu não sou nenhuma irresponsável. Mas se seu emprego não tá bom, o que você fez para sair disso? Eu atendi durante anos e anos e anos uma mulher no consultório que ela reclamava do emprego. Tá? Ela era advogada, não advogava, não tinha OAB, porque achava que não valia a pena, né? Não ia pegar caso e tudo. E aí ela
ela sempre estava reclamando da vida, que ganhava pouco, que isso e aquilo. Mas foram anos eu colocando pontuações e ela conseguia entender que tinha questão do abandono paterno, que foi até por isso que eu decidi, por situações assim que eu decidi criar um método que é mais pontual, que é mais cutuca a ferida e faz vocês pularem, porque aí vocês têm que sair, porque justamente eram casos desses cronificados, no divã entrava ano, saía ano, entrava ano e saía ano, e ela estava ali contando as mesmas coisas, mas ela não fazia nada diferente. Ela dizia assim, eu não gosto do meu trabalho, eu não sou valorizada, e todo dia tinha problema no trabalho, mas ela não fazia nada. Ai, mas às vezes a pessoa não tem oportunidade. Porra, senta e vai estudar para tirar o AB, pega um caso, o outro melhora, com o dinheiro do caso você paga uma mentoria para dar um up na sua carreira. Então, assim, se tá ruim a sua vida amorosa e você tá fazendo o quê? Você tá gastando só dinheiro para poder sair, para conhecer pessoas, mas você poderia estar tirando um tempo para você fazer algo por você, né? Como eu falei dessa moça, ela tava sempre querendo saber aonde eu conheço as pessoas, porque ela tá focada no ego, no controle. Controle, eu vou, então tá. Eu me lembro que quando eu comentei com ela sobre uma outra mentoria, que eu falei, eu já fui aluna dela, na coisa de negócio e tudo, tava falando de uma famosa aí, no âmbito dos relacionamentos. Mas no programa dela, ela diz aonde você vai encontrar pretendentes. Gente, não é sobre aonde você vai encontrar. É sobre você se encontrar primeiro de forma legítima, sabe? É sobre você entender que você precisa mudar padrões. O que a gente vai fazer na sala secreta? Eu vou dar amanhã para vocês um passo a passo, por isso que eu preciso que vocês façam essas anotações de o que você pode fazer para poder fazer diferente, para poder atrair. O magnetismo ele vem da leveza, o magnetismo vem da criação, o magnetismo vem da sua potência criativa. Isso independe da aparência, isso independe do que você está fazendo, isso independe de você ser bonita, linda, maravilhosa, magra, atlética. Não é isso. O magnetismo é aquele poder que vem. E aí, quando você entende isso, cara, você entendeu tudo. Porque é o que eu estou falando. Ontem eu estava comendo um pastel de feira com minha filha na festa da igreja. Quando eu vi, tocou no meu ombro, nossa, ainda falou assim, o tempo não passa pra você está cada dia mais bonita. E não acredito que você tá aqui de novo. Daí nós conversamos, minha filha estava no brinquedo, assim, nós conversamos um pouco. E aí vem a leveza, porque o cara virou pra mim e falou assim, nossa, é lindo ver você com a sua filha. Por quê? Eu levo a maternidade de uma forma muito leve. De estar ali contemplando, de estar ali de presença com a minha filha. Eu raramente posso sair com ela porque eu trabalho muito, mas quando eu vou de presença, eu vou para brincar, eu vou para estar ali. Porque esse é o meu centro, esse é o meu potencial. Pode, filha. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Quando vocês vão tirando as camadas das expectativas dos outros, o que o outro espera de mim? Eu tenho que ser bonita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser boa de cama. Cara, a maior prisão para uma mulher é querer ser performática na cama. Vamos parar com isso. Esses dias eu recebi um depoimento também da moça que falou que estava começando a namorar, ela tá no programa, e estava começando a namorar, e que quando ela percebeu, ela estava fazendo uma das técnicas que eu ensino. E ela teve o orgasmo mais fantástico da vida dela. Por quê? Porque ela simplesmente não estava performando, ela simplesmente estava conectada ao ponto que na hora ela veio e o corpo trouxe essa sensação para ela. Então você precisa sair do vitimismo. Como que você sai do vitimismo? Tendo consciência, tendo honestidade dos padrões de comportamento que você tem desempenhado até hoje. Então, se você está conhecendo uma pessoa e não está dando certo, o que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo para não atrair mais esse tipo de gente? Qual atitude? Você vai para o encontro. Conheceu o cara no aplicativo e conheceu e tudo bem, vocês estão indo. Você já começa da conversa. Por que essa conversa tá? O que eu preciso assim, mudar? Porque todas as minhas conversas acaba que o cara não aparece, ou acaba que ele some depois do encontro. Então o que eu preciso mudar nessa conversa para eu poder filtrar, para não me frustrar?
E entendendo aquilo que eu já falei antes, isso é o pássaro da vizinha. Vou tentar, não tem como. Mas é porque eu tô falando, ele quer falar antes. Entendendo, muito claro, que a responsabilidade é sua, sabe? Então, você vai parar pra pensar. Se ninguém fica na minha vida, o que eu tô fazendo ao ponto de que pessoas que não são interessantes cheguem? Por que eu tô permitindo que uma pessoa que não tem nada a ver comigo venha na minha vida e ainda me faça mal? Porque depois eu sofro. E aí, quando você não filtra, você fica nesse lugar de vítima, você vai dizer, de eterno. Aí junta as amigas todas pra compartilhar meme. Gente, isso é um absurdo. E aí você vai ficar falando sempre a mesma coisa. Eu só atraio homem que não presta, porque homem nenhum presta, porque tá todo mundo no mesmo barco. Não. Você pode, a partir de hoje, concentrar atitudes diferentes. É uma coisa, por exemplo, depois que eu ativei o efeito S3, vocês podem ver pelas minhas postagens, não que eu não tenha roupas que mostrem meu corpo. Hoje, por exemplo, eu tô com um short muito curto, mas assim, vocês vão ver que cada vez mais eu uso roupas mais largas, cada vez mais eu uso roupas mais cobertas. E o que foi? Virei freira? Não. Mas em algum momento, até eu começar a entender quais são as minhas camadas e o que não é, e que eu ainda buscava algum tipo de validação, por mais que eu já esteja nesse processo ad eterno, eu queria seduzir com o meu corpo. Então, eu tinha roupas mais provocantes. Não vou dizer que você qualquer dia desse não vai ver com o meu vestido vermelho, tubinho de mega gostosa de corpo e de alma, não. Não estou dizendo que eu não vou usar, não estou dizendo que eu não uso, mas eu estou dizendo que hoje eu tenho muito mais liberdade de escolher uma roupa que pode ser toda tapada e saber que a minha sensualidade não tá na forma que eu visto. As pessoas eu não vou ser magnética por estar vestida de forma provocante. E eu não estou recriminando quem veste. Mas o que eu estou dizendo é que cada vez mais eu estou conectada ao meu estilo, que sempre foi um estilo nada sensual de me vestir. Mas eu ainda tinha aquela pretensão de fêmea, de mulher, do capitalismo de objetificada, que precisava colocar roupas sensuais para chamar a atenção. Isso fica no nosso inconsciente, está marcado. Então, assim, olha as suas roupas, veja que roupas você comprou porque você gosta, veja que roupas você comprou porque você tá ali na matrix de querer seduzir, de querer ser atraente. Não tô dizendo para você jogar suas roupas fora, não, mas começa a sair desse lugar de que você é vítima de um sistema onde os homens não prestam. Vamos supor que essa garrafa aqui tem todos os homens que não prestam, tem a maioria dos homens, mas aí você tem aqui, ó, um perdidinho aqui, um perdidinho aqui, outro perdidinho aqui. Aí eles estão aqui por fora da garrafa. Essa daqui é onde você vai encontrar pessoas. Então aqui você tem um monte de homem do gado engarrafado. Não tô falando de coisa política, tá? Gado é rebanho, é conjunto, tá? É massa de manobra. E aí, sem olhar para a dimensão política, então aqui você tem esses homens. E aqui você tem homens que estão fazendo o mesmo padrão, que é ghost, responsabilidade afetiva, some para... Aí tem uma mulher aqui dentro, ó, vou mostrar pra vocês, depois não sei como que eu vou tirar o lápis da minha filha. Tem uma mulher aqui dentro que faz a mesma coisa que todas as outras do gado. E tem você, gostosa de alma aqui, que já entendeu, que age diferente. E você não age diferente, essa daqui comprou o manual da conquista. Essa daqui quer dar chá de perereca pra poder performar na cama. Essa daqui quer dar frase pronta. Essa daqui usa o corpo como tentativa e erro. E aí a mulher vira e fala assim, ai, nossa, mas eu estava subindo pelas paredes, eu estava morrendo de vontade. Você tem mão. Falo isso para as meninas lá da mentoria todo dia, da guiança todo dia. Você tem mão. Então você não precisa achar que é diferente transar com uma pessoa, mas é diferente transar com uma pessoa que você gosta. Porque quando você está transando com um cara que não tá nem aí pra você, você tá fazendo papel de boneca inflável. Ele tá ali tocando punheta com seu corpo. Desculpa ser tão realista, mas é.
entendeu? É a boneca inflável. Aí depois o que vai acontecer? Você tá ali querendo um abraço, querendo não sei o que, cheio de ocitocina, ele vai sair, vai dar a sensação de que ele vai ter a sensação até de que tá com nojo de você. Acontece isso com muitos homens, porque passou aquela coisa do instinto da caça. E aí isso tem acontecido com você várias vezes. Aí você está conhecendo uma pessoa e você vai fazer a mesma coisa? Ou você vai parar para pensar quais atitudes que eu tive ali que eu não devo ter. E aí essas atitudes, elas não são... Aí é o pulo da gata, que eu vou encerrar o vídeo, tá? Do que é sair do vitimismo. Essas atitudes, elas não têm a ver com o outro. Elas têm a ver com você. Quais atitudes você teve que não te deixaram confortável? E que fizeram com que você se sentisse daquela maneira? É a partir daí que você começa. Anota, então, todas as atitudes que você tem, que você acha que podem estar te impedindo de atrair homens saudáveis, e seja muito honesta, tá? O que a gente precisa aqui é honestidade, até porque você pagou para estar na sala secreta, você quer uma resposta, você quer um resultado, mas esse resultado vai depender do que você vai fazer aqui, tá bom? Nos vemos amanhã, então, na sala secreta. Amanhã cedinho eu vou passar uma listinha do que é recomendado que vocês tenham, mas já vou até falar aqui de antemão. Se você tiver mel em casa, a gente não vai fazer simpatia, nada disso, tá? Se você tiver mel em casa, se você puder comprar uma rosa, se você tiver um óleo de coco para você poder fazer uma massagem depois, incenso, uma comida gostosa que te dá prazer, isso tudo vai ser legal você fazer depois da sala secreta, sabe? É muito importante também que você se arrume para a sala secreta. Não é porque a gente vai postar nada, não. É um encontro com si mesma. Quando você vai sair com outro cara que não tá nem aí pra você, você não se arruma. Então por que você não vai se arrumar pra você? Beijo, nos vemos amanhã.